pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto um pouco inusitado, né? E aqui, né, como vocês já podem ver aqui, eu vou falar um pouco sobre a trajetória do espirro, né? Que coisa estranha. Mas enfim, eu vou fazer esse vídeo, né, baseado numa entrevista, né, que essa cientista aqui, né, Lídia Buruíba, talvez, eu não sei. Acho que, se eu não me engano, é de origem indiana, então eu não sei falar esse sobrenome. Mas vamos referir ela como Lídia, né? E ela é uma cientista lá do MIT, que ela estuda basicamente, né, as propriedades, né, do espirro, né? Ou seja, as trajetórias que ele vai ter, né, as distâncias que ele percorre, né, como talvez dado algumas propriedades, se ele é mais infeccioso ou não, né, a chance de infectar uma pessoa, né. Enfim, tem muitos detalhes e essa entrevista eu vou deixar o link dela aqui nos comentários, né. Então, vamos lá, vamos começar, né? E pelo que eu vi nessa entrevista, né, existem pelo menos dois, você pode classificar, né, o espirro como dois tipos, né, dois tipos de partículas, né, em si, né? Que a gente tem aqui as gotas maiores, né, que são essas das trajetórias aqui em verde dessa figura, e tem as nuvens de gotículas, né, que seriam essas nuvenzinhas vermelhas aqui. E cada uma delas tem propriedades diferentes, né? Propriedades físicas diferentes. E eu vou tratar delas um pouquinho aqui hoje, sem contas, né? E as eventuais contas que eu vou fazer, eu vou gravar em outro vídeo. Mas beleza, né? Vamos começar primeiro. Vamos analisar um pouquinho o movimento das gotinhas maiores, né? Aqui a gente vai ter as gotas maiores, né? O que a gente sabe, né? Como a gente está no ar e, no caso, em tese, as gotas, né? Elas têm massas não tão grandes. Então, a gente pode ver que o atrito viscoso, aqui, né? Que eu até escrevi aqui, ele começa a ter algum efeito, né? A viscosidade do meio começa a ter importância na trajetória da gota, né? Apesar da viscosidade do ar não ser muito grande. E aqui no caso, né, eu coloquei aqui, né, aqui essa bolinha branca é a própria gota, né? E essa gota ela vai ter uma velocidade, né? E como ela está livre, né, como se fosse uma queda livre, ela também vai ter uma força-peso envolvida, né? E no caso aqui, essa força de atrito viscoso, ela vai ser proporcional, né, a menos a velocidade, né? Você nota aqui que tem o sinal de menos e aqui a velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, mais a tendência é que se freie mais o movimento, né? Ou seja, a intensidade da força de atrito viscoso ela é proporcional à velocidade. E aqui uma coisa aqui que é bem interessante a gente notar é que a viscosidade, seja do meio que for, né, ela é um efeito que é macroscópico, né? Ela é um efeito que é coletivo de todas as moléculas do meio que agem num corpo, né? E isso acontece quando o corpo é muito, muito, muito maior do que as partículas do meio, né? Então acho que é isso, né? A gente tem que a viscosidade é um efeito macroscópico. E essas gotas elas são muito maiores do que seriam as moléculas do ar, né? Mas enfim, aqui no caso, né, a gente pode escrever também a segunda lei de Newton para essas gotinhas, né? Para essas gotas, no caso, as gotas maiores, né? Aqui a gente tem que a massa vezes a aceleração é a força resultante sobre o corpo, né? Então aqui é a soma, simples soma das duas forças, né? A força peso e aqui a força de atrito viscoso. Tranquilo? Eu não vou resolver, né, essa segunda lei de Newton, né? Mas eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Mas o interessante é que quando você faz as contas, né, e você analisa a trajetória, né, ou seja, você analisar qual que vai ser a altura em função da distância em que ela está, né? A gente vai ver, né, que diferente do que quando a gente aprende na escola, né, quando a gente tem um atrito viscoso, essa trajetória ela vai ser diferente de uma parábola, né? Aqui no caso eu tenho uma parábola para nessa circulada em amarelo para a gente ter uma referência, né? E a gente vê, né, que a trajetória aqui, né, que é essa função aqui, né, que até envolve uma função logarítmica dessa quantidade aqui, né? Eu nem vou discutir muito isso porque, enfim, é uma função complicada, mas quando a gente joga no computador,
a gente vê que a trajetória dela, né, para uma dada velocidade inicial é alguma coisa desse tipo aqui, né? Você vê, ela lembra, o começo dela, ela lembra uma parábola, né? Só que do nada aparece o que é chamado aqui em matemática de uma assíntota. Ou seja, é uma reta vertical, né, que a gente vê aqui, né? É dada por esses pontinhos aqui. Ela é uma reta vertical do qual a função ela não consegue ultrapassar. Ou seja, ela tem, por exemplo, essa função da trajetória. O que vai acontecer? A gotinha ela não pode passar, ela tem uma distância máxima que ela pode percorrer. Enquanto aqui, quando a gente tem uma parábola, né, aqui, essa assíntota ela não aparece. O que acontece, né, é como se a assíntota ela tivesse lá no infinito, né? É como se é basicamente como se não houvesse nenhuma assíntota, né? A partícula ela não tem nenhum limite de distância que ela pode percorrer. E isso é bem interessante. E aqui, né, meio que para provar, né, que essa trajetória aqui é a que acontece, a gente pode voltar naquela figura experimental aqui que a Lídia produziu, né, no laboratório dela lá no MIT. É legal aqui se a gente pegar, tem aqui essa curvinha em verde aqui. Essa daqui que eu vou até fazer aqui bonitinho para vocês verem. Que quando a gente vê, né, aqui essa curvinha aqui, vamos lá, vou torcer para eu fazer direito aqui para ficar claro para vocês. Quando a gente tem, por exemplo, uma parábola aqui, a gente vê que essa parábola, né, com relação ao ponto aqui de máximo dela, ela é simétrica, né? Ou seja, essa distância aqui, né, é igual a essa distância aqui que eu marquei. Mas aqui, né, nessa trajetória real, né, o máximo dela, a gente não tem mais essa simetria, né? A gente perde essa simetria. E aqui é bem claro nessa trajetória aqui. Aqui o máximo dela está mais ou menos por aqui e as distâncias a gente vê que elas são diferentes, né? Se a gente pegar aqui, só de comparar aqui no olho, elas são diferentes. Assim, ela não é tão acentuada igual eu fiz aqui no meu desenho, né? Mas a gente já vê que ela aparece aqui, né? E dá para ver isso até que bem fácil. Então a gente vê que esse atrito com o ar, esse atrito viscoso com o ar, ele é relevante para o problema. Mas enfim, vamos continuar agora. Beleza? Bom, a gente já viu a trajetória das gotinhas grandes, né? Agora vamos para a nuvem de gotinhas, para a nuvem de gotículas, né? Porque elas são bem menores do que as gotas em si. E aqui eu até deixei marcado, né, o seguinte, que quando as partículas são menores, os efeitos microscópicos, eles começam a aparecer. E o que seriam esses efeitos microscópicos? São as colisões individuais entre as gotículas, né, e as moléculas do ar. E aqui, só no caso, né, essa bolota aqui grande, ela seria uma das gotículas, né, e as moléculas do ar que são bem menores do que essas gotículas. Tranquilo? E aí, né, a gente pode analisar, né, esse movimento, né? Só que agora a gente tem que levar em consideração essas colisões individuais. E aqui no caso, né, cada colisão entre a gotícula e o ar importa. Mas aí a pergunta que ela é muito difícil de responder. Bom, onde que vai acontecer essa colisão, né? Em qual parte da partícula vai acontecer, né? E quando vai acontecer, né? E o duro que essas duas respostas, elas são muito difíceis de se responder. Então, o que se faz, né, geralmente, é que pensa-se que essas colisões, elas são randômicas, né? Ou seja, elas não têm muito um porquê de acontecer, né? Elas vão acontecer aleatoriamente no decorrer do tempo e no decorrer do espaço, pensando mais ou menos dessa maneira. Ou seja, a gente tem que lançar mão de estatística para a gente determinar o que seria o movimento dessa nuvem de gotículas. E essa ideia de utilizar estatística é o que basicamente vai nos dizer que esse movimento de cada uma dessas gotículas no ar determina o que seria um movimento browniano. E esse movimento browniano, ele é um movimento aleatório. E aqui isso fica bem claro quando a gente analisa a segunda lei de Newton
dessa gotícula, né? Que aqui no caso, né, vai ser igual a outra, né? Ela vai ter a massa vezes a aceleração, vai ter a força-peso, vai ter esse outro atrito viscoso aqui, e nota aqui que eu deixei aqui destacado que a tendência é que essa viscosidade tenha um efeito menor, ou seja, ela seja essa constante que antes era B, né, e agora eu coloquei como gama, ela tende a ser menor. E no caso, né, porque quando a gente analisa, né, se a gente voltar aqui até no desenho, a gente vê que para essa gotícula, né, que para as moléculas de ar é uma gotona, né, a gente vê que existem espaços vazios aqui, né? A gente vê que tem um monte de espaço vazio. Então, em tese, esse ar, em comparação com a gotícula, ele é mais rarefeito. Então, em tese, é mais fácil ela caminhar, né, no fluido. Tranquilo? Então, a tendência é que essa constante gama aqui, desse efeito, ainda que carrega um pouco desse efeito macroscópico, né, da gotícula, ele tenha um efeito que seja menor. E aqui, né, por último, né, eu até deixei aqui por último destacado, é essa força aqui, que depende do tempo, que ela é a força aleatória. E que, na média, né, como a gente vê, né, que tem moléculas de ar por todos os lados, né, da gotícula, a gente considera que a média das forças, né, porque por hora vai bater aqui desse lado, depois vai bater aqui, depois aqui, aqui e aqui, a gente considera que essa força, em média, ela não vai alterar o movimento do que seria da média, da onde seria a nuvem, né? Como se fosse o centro da nuvem, a gente pode imaginar. O que vai acontecer é que essa força aleatória ela vai dar o que seria a dispersão da nuvem, né? Isso fica bem claro, né? Mais uma vez, eu não vou fazer as contas aqui no vídeo, né? Mas eu vou deixar também para um próximo vídeo para mostrar aqui no caso que a trajetória média, aqui no caso em que essa notação aqui que é entre esses símbolos de menor e maior, né, aqui do x significa a média de x, né, esse símbolo aqui, e aqui no caso a gente tem a média de y, né? A gente está usando esses símbolos aqui, né, esses símbolos aqui destacados. Tranquilo? Enquanto a gente faz, no caso, né, essa trajetória média, né, seria a média de y em função da média de x, a gente chega na mesma trajetória que a gente viu antes. Se você pegar a expressão, ela é exatamente a mesma, só trocando a constante de viscosidade, né? Nota aqui que eu deixei o gama, né? Tranquilo? E aqui, no caso, eu estou usando os valores médios, né? O y médio e o x médio, né? Então, aqui o x médio e o x médio. Ela só mudou esses valores, né? Mas, em tese, a trajetória, a função matemática, ela é a mesma, né? Só que aqui, né, como o gama ele tende a ser um pouco menor, então o que acontece é que essa trajetória ela tende a ser mais próxima de uma parábola. E mais do que isso, né? Isso no caso seria a parte da trajetória média, né? Como se fosse o centro da nuvem que está caminhando, né? E no caso, o tamanho característico da nuvem, né? Ou seja, seria mais ou menos como se fosse o diâmetro médio dela. A gente vê que ele tem um comportamento que é crescente em relação ao tempo. Aqui a gente vê, né? Eu até destaquei, né, que ele cresce com raiz quadrada de t. Como ele cresce com essa raiz quadrada de t, quer dizer então que a nuvem vai estar sempre crescendo, né? Basta o tempo passar que a nuvem vai estar se expandindo. E aqui no caso, né, eu coloquei até de volta aqui a imagem para a gente analisar o comportamento da nuvem. Tranquilo? E aqui, né, a gente vê, né, que aqui essa trajetória em branco aqui que eu estimei aqui mais ou menos, né, onde estaria o centro da nuvem, você vê que ela está de fato, ela está caindo e que lembra um pouquinho, talvez, aquela função que eu mostrei para vocês. E aqui no caso, eu deixei aqui marcado, né, também o diâmetro, né, dessa nuvem aqui, né. E que a ideia é que esse diâmetro ele vai estar sempre crescendo. Então, se a gente analisar, no caso, a trajetória aqui dessas partículas aqui que estão mais para cima, a tendência é que, como a medida da nuvem vai crescendo, né, o diâmetro aumenta, a tendência é que essas partículas que estão aqui mais para cima, elas vão cair bem devagar, né? Cai bem devagar. Ou seja, eles vão ter um alcance maior do que essas partículas, essas gotas maiores, né, que elas estão na trajetória em verde. Então, né, quando, no caso, até no texto, né, na entrevista, ela deixou claro, né,
a Lídia, que essas partículas aqui, né, essas de mais de cima aqui, né, devido à nuvem se expandir, elas conseguem ter um alcance, né, de até 8 metros, né, e o que é muito, né, então se alguma pessoa espirrar, né, por exemplo, no meio da rua, a gente espera que essas gotículas, né, elas podem alcançar, né, numa situação típica, coisa de até 8 metros, né, enquanto essas gotas maiores, né, a gente pode até ver aqui, né, fazer uma comparação mais ou menos, né, dessa distância aqui, né, deve ter alguma coisa entre 1,5 m, 2 metros, né, as gotas normais até uns 2 metros, 2 metros, 3 metros mais ou menos, tipicamente, né. E o que é bem interessante, né? Então, em tese, né, a parte que tem mais alcance, né, num espirro, não são as gotas maiores, né, mas sim essas nuvens aqui, né, que por conta dessas propriedades estatísticas, elas conseguem, segundo o trabalho da pesquisadora, né, chegar até 8 metros de alcance, o que é bastante, né? Então, eu acho que eu fico por aqui, né? As contas, né, as partes matemáticas desse vídeo eu vou gravar em talvez outros 2 vídeos. E por hoje eu fico por aqui, né? Eu espero que eu tenha elucidado um pouco para vocês como que funciona a trajetória do espirro, né? E eu acho que essa informação aqui, né, ajuda a gente pelo menos incentiva a gente, né, a mostrar que o uso de máscara hoje em dia é muito importante. Então por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixe seu curtir e também inscreva-se no canal e a gente se vê na próxima. Até mais e falou!